Existe um momento na vida, e isso serve para tudo, em que você deixa de ser camarada para ser cúmplice. O Gilmar Mendes vai sair da corte em 2030. Eles vão ser cúmplices do Alexandre de Moraes? Eles vão até o fim? Precisa parar. Essa é a questão. Até quando eles vão ser cúmplices? Isso é criminoso. Isso anula qualquer coisa que esteja tramitando em qualquer tribunal que preste. É isso que tem de ser paralisado imediatamente. É enquanto é tempo. Ele não sabia dos métodos que usava, né? Do cara que diz que tem muita gente para prender, falta muita gente para multar. Tá aí, desse jeito, com esses métodos. Dono da Ultrafarma é preso em operação do Ministério Público de São Paulo. É isso mesmo. O dono fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, foi preso na manhã de terça-feira em uma operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria do Estado e da Fazenda. Ele foi encontrado em casa numa chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo. A investigação identificou o auditor fiscal de alto escalão, acusado de comandar um esquema de fraudes de créditos tributários que teria arrecadado em propinas cerca de R$ 1 bilhão desde 2021. Hugo Mota trai acordo com direita e divulga prioridades da Câmara sem anistia e fim de foro. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, divulgou nesta terça-feira as principais pautas que deverão ser debatidas ao longo do segundo semestre de 2025. Em sua lista, o chefe da casa priorizou temas de interesse do governo e deixou de fora as demandas da oposição, como a anistia dos condenados do 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Cabe muito bem uma sançãozinha nesse também. E o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que as decisões da Corte são colegiadas e que o ministro Alexandre de Moraes é apenas o relator das ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro reiterou que os colegas da Corte apoiam Moraes e não demonstram incômodo em relação às decisões do magistrado. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, parece notícia velha, né? Mais uma vez o ministro Gilmar Mendes vindo a público, defendendo o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não há incômodo, que a corte é colegiada, as decisões, enfim, são realizadas por todos os ministros. Mais uma vez, aí negando o que a gente tem acompanhado em termos de preocupação dos demais ministros com as decisões e o caminho que Moraes tem seguido aí nas suas ações e decisões. Bom, basta esse áudio, né? A entrevista, a fala do ministro Gilmar Mendes, pausada de forma que acaba entregando o constrangimento. Ele está absolutamente constrangido. Há uma lacuna. E o ministro Alexandre de Moraes, ontem, quando comentamos o discurso dele, nós falamos aqui a mesma coisa. Eles estão medindo as palavras, eles não sabem o que dizer, eles estão constrangidos, porque eles estão expostos. O mundo, o New York Times, de longe, aqui a Ana pode falar, não pode ser considerado um jornal de direita. Jamais poderia ser considerado um jornal pró-Trump, ou seja, pró-conservador, liberal. Claro que não. O New York Times, o Washington Post publicou o relatório da Organização de Direitos Humanos, o Wall Street Journal publicou a Mary O'Grady na abertura da semana. O mundo já entendeu o que está acontecendo no Brasil.
Eles estão contra as cordas. Eles não têm mais como esconder aquilo que eles fizeram. Eles violaram direitos humanos. É evidente, e aí vou repetir uma expressão que usei aqui no programa de ontem, que o ministro Alexandre de Moraes não pode abandonar a fera que ele alimentou. Ele alimentou a fera no gabinete do lado. Nada passa pelo Supremo sem passar pelo gabinete do Gilmar Mendes. Então, ele foi lá e alimentou o ministro Alexandre de Moraes. Ele deu força para que Alexandre de Moraes se tornasse o que se tornou. E agora, quando o Alexandre de Moraes não consegue mais conviver com o que se tornou, quando o ao redor dele, né, os auxiliares, não vou avançar na pauta, não conseguem mais conviver com ele, o Gilmar Mendes, tudo o que pode fazer é erguer a toga e colocar a fera debaixo da toga para ver se encontra um caminho. Não virá. Não virá. Não vou me alongar, porque eu sei que a gente vai entrar no assunto principal a partir de agora, na sequência, que será a divulgação dos áudios da Vaza Toga. Pois é, alimentaram a fera, Augusto, e agora não conseguem controlar a criatura. Olha, eu vivo repetindo que na televisão o rosto fala, né? Sim. E o modo de falar berra. Você ouve agora, ouça, né? Como foi o Silvio já apontou isso aí. Você ouve agora o Gilmar Mendes, é outro Gilmar Mendes. Porque ele cada desse aí é o cérebro em tumulto, ali tentando achar a explicação que não há. É isso aí. Diga, Ana. Bom, ele fala decisões colegiadas em nome do Supremo Tribunal Federal e você vê que existe, como o Augusto disse, uma batalha mental. Será que eu apoio? Mas se eu apoiar... Eu só queria lembrar, né, a todos os ministros, o primeiro tweet de Marco Rubio. O primeiro, aquele lá atrás. Porque se olharmos a última frase do tweet, e eu acho que os ministros estão esquecendo dessa frase. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal. Hoje, Moraes, ele tem, sim, a prerrogativa de puxar o trem da Magnitsky, vamos colocar dessa maneira. Mas o secretário Marco Rubio e o Departamento de Estado, eles estão de olho em todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque como o Wall Street Journal muito bem colocou, foi o coup d'etat, foi o golpe da Suprema Corte do Brasil. Suprema Corte não é um ministro apenas. É claro que tudo pesa nesse ministro que tem deixado o Brasil de cabeça para baixo. Mas que os ministros, toda vez que eles fizerem declarações como decisões colegiadas em nome do Supremo, lembrem desse tweet do Marco Rubio, porque os americanos não esquecem, não. E o juiz Ayrton Vieira, que trabalhou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até março de 2025, revelou que sofreu pressões e que a sua família foi bastante prejudicada. Num áudio que o colunista do portal Metrópolis, Paulo Capelli, teve acesso, Ayrton Vieira disse ter ultrapassado os limites físicos, psicológicos e emocionais. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade, eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc.
Pois é, na prática, Ana, desde o ano passado essas mensagens sendo divulgadas, reveladas e nada foi feito. Quando é esse áudio? Esse áudio é de janeiro de 2023. Esse áudio dele falando que não aguentava mais a pressão. E aguentou Fichando os bastante, presos né? do dia 8. Exatamente. Era o momento do fichamento de todos aqueles presos prisões completamente ilegais do dia 8. Eu ia falar de concreto, a única coisa é o Talhaferro respondendo ao inquérito por vazamento de informações. Na prática é isso que está acontecendo depois de um ano. Mas nós temos o império, né, do Alexandre de Moraes, e o Wall Street Journal mostra, de 2019 até agora. Aí, 2023, acontece o 8 de janeiro. E aí a pergunta que eu faço diante de tudo isso, porque o Schellenberger até respondeu uma pergunta que eu fiz para ele, eu perguntei, diante desse vasto material, o que deixou o jornalista mais chocado, e foi o que ele disse, né? As risadinhas, os emojis, o sadismo, ele disse, tinha um tom sádico, né? Sádico. As mensagens tinham um tom sádico, isso é muito triste, isso é uma barbárie, isso é uma violação de direitos humanos. Mas aí, a pergunta que eu deixo para todos nós é a seguinte: e se o castelo de Alexandre de Moraes não estivesse desmoronando? Nós estaríamos sabendo disso tudo? Ou estamos diante do que os americanos chamam burn the witch? Queimem a bruxa. E aí todo mundo se salva. Porque todos aqueles em torno do ministro Alexandre de Moraes, assim como os ministros do STF, eles já entenderam que as sanções do governo americano, na Magnitsky, nos vistos, vai chegar, como o Marco Rubio disse, nós mostramos, para todos os aliados do Alexandre de Moraes. Agora, nós tivemos o julgamento de Nuremberg, eu estava apenas cumprindo ordens, não cola mais. Teoria da obediência devida, não colou. Não cola Acabou. mais, porque nós tivemos, eu sempre menciono esse fato aqui, durante a pandemia, o estado em que eu resido, em que eu moro, Califórnia, foi um estado tirânico, com um governador com ordens executivas tirânicas de prender. Nós ficamos um ano dentro de casa, filhos sem escola e ordens executivas de prender, de multar. E os xerifes de alguns condados, eu não posso nem falar que se revoltaram contra as ordens tirânicas, mas eles disseram, não, a Constituição americana está também acima do senhor e das suas ordens inconstitucionais. E nós não vimos isso. Desde 2019, não há um de espinha ereta para... Não, eu tenho medo, tenho. Mas eu também tenho a Constituição, porque Vergonha. Às vezes basta uma peça dessa de coragem num dominó para contaminar de forma positiva outras pessoas. Então, a sensação, infelizmente, que a gente tem agora é burn the witch. Vamos jogar o Alexandre de Moraes na fogueira e a gente se salva. Bom, nós previmos aqui mais de uma vez que chegaria o dia em que o Supremo iria lamentar o fato de não ter apoiado a anistia ampla, geral e irrestrita. Eles estão precisando de anistia já. E só para completar, Diga. essa alegação de que, mas foi referendado pelo pleno ou pela turma. Bom, então a turma inteira é criminosa. É isso aí. Então o pleno inteiro está fora da lei. Acabou. Desculpa, eles estão achando que isso é uma explicação, que justificativa não é. Explicação pode ser, né? Explica, mas não justifica. Então, tudo bem, então vai todo mundo. Não à toa, 8 ministros perderam visto. Por quê? Não à toa essa lista não está fechada ainda. Não à toa a lei Magnitsky, até o momento, sim, é no ministro Alexandre de Moraes, mas não quer dizer que não seja aplicada a outros. Se eles incorreram também, e obviamente isso pode ficar comprovado, porque já não há mais informação escondida nesse momento, felizmente, né? Violações de direitos humanos vão ser creditadas a outros ministros também. Por quê? Eles vão explicar por que votaram, então, a favor do voto do relator, para usar a expressão que o Gilmar Mendes usa. Ué, você concordou com o relator por quê? Baseado em quê? Qual foi o fato?
Ah, não, eu só concordei porque eu estava junto com ele. Está junto com ele, então agora você vai ficar realmente junto com ele. Esse é o ponto. Pois é, porque até hoje não houve nenhuma correção de rota digna, né, da gente trazer aqui, porque a gente tem posições isoladas, ministro Luiz Fux, ministro André Mendonça, Nunes Marques, né, Silvio, também trazendo um posicionamento diferente, mas são todos votos vencidos e, no fim das contas, prevalece o entendimento da maioria. Paula, eu acho que a gente tem um ponto em relação à corte. Tudo passa pela primeira turma nesta hora. E ali a gente tem a figura do ex-advogado, do presidente de turno, Lula da Silva, que é o Cristiano Zanin, a figura do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, era ministro da Justiça, só cruzou a praça dos três poderes a galope, e a Carmen Lúcia, como falamos ontem, que é alguém que talvez possa ser comparada, né, devida proporção, ao Alexandre de Moraes, porque é alguém que fez essa passagem, essa ultrapassagem da própria personalidade. Alguém que cruzou para o outro campo e que talvez não se reconheça mais. Então, essa turma está validando o que o Alexandre de Moraes está fazendo, com exceção do Luiz Fux, que é o único juiz de carreira, egresso do STJ, vai se aposentar daqui a pouco e tem alguma biografia a defender. Fato é que se um único ministro desta turma, além do Fux, apresentasse alguma divergência, se a Carmen Lúcia um dia acordasse e entendesse que a Ruth não é mais a Raquel e voltasse lá porque ela foi um dia e votasse contra, isso iria para o plenário, isso iria para o pleno. E aí nós teríamos a manifestação de toda a corte. O que cabe embargo, você tem uma nova composição, uma nova formulação. Nós saberíamos, por exemplo, o que pensa Dias Toffoli, nós saberíamos, por exemplo, o que pensa o André Mendonça, o Nunes Marques e por aí vai, até o Luiz Roberto Barroso, sobre determinados pontos. Poderíamos perguntar para o Barroso se ele se sentiu tão ofendido assim quando a Débora subiu numa estátua e escreveu a frase dele numa estátua com batom, e aquilo saiu, aquilo era um borrão. Será que ele se sentiu tão ofendido a ponto de mandar a mãe de duas crianças para trás das grades, sem poder ter o Dia das Mães, sem poder ter um Natal, sem poder ter uma vida, sem poder abraçar um filho que quer colo, um filho que está doente por 2 anos? Então eu acho que esse é o ponto. Tudo está muito fechado na primeira turma. E é algo amparado no regimento interno do STF. Então, a saída talvez seja levar para cima. Quem sabe? Quem sabe o pleno do Supremo salve o Supremo do Alexandre de Moraes? Olha aqui, gente, vamos falar aí com todas as palavras. É o seguinte, se ele agir assim, como descreve o juiz auxiliar, o Alexandre agir assim, ninguém sabia, os ministros não sabiam que era assim, os ministros que dizem que ele cumpriu um papel de defensor da Constituição maravilhoso, então não sabiam disso, Gilmar não sabia, esse juiz que está se queixando para o Talhaferro, né? Que era o assessor lá deles. O perito do TSE. O perito. Pois bem, eles não falaram para mais ninguém, ele não ligou para mais ninguém, ele não se queixou. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. E isso é criminoso. Isso anula qualquer coisa que esteja tramitando em qualquer tribunal que preste. É isso que tem de ser paralisado imediatamente. Tá? O Supremo deixa passar todo dia a chance de encerrar esse negócio enquanto é tempo. Porque mais telefonemas houve e vamos acabar colhendo toda essa plantação de ilegalidades e crimes que eles andaram fazendo. É isso. Agora vem o Gilmar, não, ele era o relator que fazia isso. Ele não sabia dos métodos que usava. Né? Do cara que diz que tem muita gente para prender, falta muita gente para multar. Está aí, desse jeito, com esses métodos.
E o Conselho Nacional de Justiça não vai abrir um processo disciplinar para entender o papel do Ayrton Vieira nesse processo? Porque sobre ele, sobre o ministro Supremo, o Conselho Nacional de Justiça não pode fazer nada, segundo o que o próprio Supremo decidiu para se proteger, né, lá atrás. Mas ele é desembargador, ele pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. Como é que ele diz assim, vão dar o que cada um merece, prisão? Pera um pouquinho, prisão por quê? Mas já julgou, já condenou? Quer dizer, não vai responder? O Conselho Nacional de Justiça tão preocupado, né, em zelar pela conduta de juízes, e aí não vai se manifestar? Nada, nada. Vale lembrar que o presidente do CNJ é o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo. Poderia ser uma possibilidade. Acabou de ter outra chance, né, digamos, começar a corrigir. Diga, Silvio. Não, só fazer um complemento aqui ao que o Augusto brilhantemente colocou, mas existe um momento na vida, e isso serve para tudo, né, em que você deixa de ser camarada para ser cúmplice. As pessoas precisam compreender isso. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não têm um CPF mais poderoso do que os outros. Eles podem estar num cargo transitório que tem dia para acabar. Mas eles são tão humanos e brasileiros e pagadores de impostos, apesar de, quanto todo mundo. Então, eles sabem que eles vão entrar para a história como cúmplices. Então, eles precisam colocar a mão na consciência para entender o que eles estão fazendo com a história do Brasil, com o futuro do Brasil. O Gilmar Mendes vai sair da corte em 2030, o Fux em 28, a Carmen Lúcia em 29. Eles precisam entender qual é a história e como eles querem ser lembrados para o resto para a posteridade, para os filhos, netos e por aí vai. Eles vão ser cúmplices do Alexandre de Moraes? Eles vão até o fim? Mas a gente já não chegou no fim? O que mais é preciso? Quando alguém que está do teu lado, na mesa do lado, como nós todos trabalhamos juntos aqui, quando alguém está do seu lado, põe a mão no seu ombro e fala, você foi longe demais, como esse áudio revela, né, uma conversa entre dois auxiliares falando, eu não aguento mais o que eu estou assistindo, isso é assédio, isso é ilegalidade, imoralidade, isso está à margem da lei. Nós estamos prejudicando vidas, nós estamos torturando pessoas. Precisa parar. Essa é a questão. Até quando eles vão ser cúmplices? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.